Fala, time! Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook, daqui um segundinho já no Instagram, com a Super Débora, o Super Sanderley. Vão falar conosco sobre a gestão financeira para síndicos. Isso que é tão importante. Nossos síndicos cuidam tão bem dos condomínios, mas nem sempre cuidam bem dos próprios bolsos. Boa noite, tudo bem? Débora, obrigado pela presença. Boa noite. Tudo bem, obrigada. A gente quer agradecer você pelo convite, a Solvit, pelo convite, né, de ter a gente aqui novamente. Fala, time! Boa noite, tudo bem? Ao vivo também agora aqui no Instagram com a Super Débora, Super Sanderley. Vamos falar conosco sobre gestão financeira para síndicos. Fala, time! Boa noite, tudo bem? Ao vivo. Você tem que colocar. Eu vou aproveitar para convidar o pessoal. Uma pequena adequação técnica aqui. Sem problema nenhum. Vanessa já está entrando. Gisele também. Sem baterias. Não tínhamos uma configuração na internet. Vou colocar isso aqui, eu vou deixar. Guilherme participando também. Condomínio Glória. Quem estiver chegando, por favor, já vai apertando os coraçõezinhos aí para convidarmos a turma. O Fábio também já está presente. Seja bem-vindo, Fábio. O Ricardo também. Quem estiver no Facebook, por favor, pode convidar os amigos. Esse tema é essencial. Cuidar das finanças. Boa noite, Condomínio Glória. Eu estou curtindo aqui, Jonathan. Mas a gente não vai aparecer, não. Não vai aparecer. Ó, vou convidar vocês, então. Peraí. Tá bom. Veja, por favor, se aparece aí. Decline, né? É isso. Aí, que legal. Vamos lá. Legal. Bom, agora oficialmente nas duas redes, mais uma vez agradecer aí o tempo de vocês, a participação. Muito obrigado. Esse tema que é sempre tão complicado, eu lido com muitos síndicos, não é tão fácil. A gente sabe também que muitas vezes nossas próprias finanças dão um pouquinho de dor de cabeça, então esperamos que realmente hoje consigamos ajudar a turma. Então, de antemão, já agradeço mais uma vez vocês e passo a palavra. Beleza. Começa você, Dé. Bom, eu nessa área, eu acho que eu nasci com uma aptidão aí para controlar as finanças. Na realidade, a nossa família, né, já tinha, assim, uma dificuldade, né, financeira, e a gente precisava controlar tudo. Então, a gente foi aprendendo. Minha mãe brinca, né, que ela fez economia doméstica. Eu acho que isso ajudou bastante nesse momento de quando a gente começou a ter o nosso próprio recurso, saber controlar. Legal. Aí depois eu fui fazer economia, trabalhei em banco, e as coisas foram se encaminhando para essa área que, embora muita gente não goste, é uma área que faz parte, é importante, né? Sem dúvida. Bom, e do meu lado não foi muito diferente, né? Vindo de família humilde, com um monte de necessidades, então quando a gente começa a trabalhar, falta tudo, e aí chega o salário no final do mês, e eu pensava, poxa, para onde foi meu salário seria hoje R$800? Para onde foi aquele salário? Então, eu tive que aprender a controlar, porque eu queria ser independente, né? Então, a partir do momento que eu criei minha planilhinha ali, apesar de não gostar, como a Débora falou, não é uma coisa muito gostosa, mas é fundamental a gente ter esse conceito e essa preocupação, porque a necessidade de controle financeiro, ela visa bem-estar presente e bem-estar futuro. Isso é importante. Eu trabalho em banco também há bastante tempo já, quase 40 anos em banco,
Já falei, e a Débora está um pouco mais mentira. Mas, então, eu, apesar de eu trabalhar em banco tanto tempo, apesar não, né? Isso me ajudou muito a aprender como é que os bancos fazem controle e o que eu posso fazer controle para a minha vida. Fantástico. Porque a nossa vida é assim, como você plantar uma sementinha, né? E você fala, poxa, mas não nasceu. Você olha no dia seguinte, mas não nasceu ainda. No terceiro dia, mas não brotou. Só que, num estalo, você está com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você vai precisar daquela sementinha que foi plantada hoje. E esse é o controle financeiro que a gente precisa. Que legal. Que legal você citar isso, Sam, e aí eu já abro um pouquinho para começarmos a entrar nessa parte, porque isso é algo que nos relatam bastante, essa dificuldade em ali tomar nota, enfim, controlar, mas foi só 100, de repente, esse amontoado, já iniciando aí, vendo tanto o histórico de vocês aí no ramo financeiro, esse primeiro passo, como que é o melhor caminho para, nesse caso, né, não vamos entrar no mérito do síndico, mas todo mundo do meio condominial que está iniciando, né, que acaba muitas vezes se deparando com grandes volumes de dinheiro dos condomínios, e muitas vezes a sua realidade não é tão significativa, a pessoa acaba se perdendo ali no meio desse processo. Então, qual que seria, na visão de vocês, o primeiro passo? Legal, vou falar um pouquinho, depois você fala, tá, Débora? Gente, se você ganhar em torno de 100 mil reais por mês, talvez o que eu vou falar não cabe para você, tá? Então, olha, se em algum momento a tua receita ela é ajustada, ela é justa, quer dizer que o controle financeiro do que você vai gastar. E o controle financeiro é você ter uma noção clara e no papel ou no computador daquilo que você vai gastar dentro do mês, no mês seguinte, no outro mês, no outro mês. Se você puder fazer uma planilha do ano inteiro, você vai ter uma vida muito mais tranquila, tá? Porque você, puxa, surgiu essa conta no mês seguinte, aqui de setembro, eu não sabia. Não, você vai saber que ela está lá. Porque você já programou, né? Então, esse controle é super importante, para dar um começo. A outra coisa que eu gostaria de contribuir é isso, por exemplo, a maioria das pessoas ficam com medo. Quando você fala finanças, a pessoa já treme e fala, eu não sei matemática, eu não sei mexer no computador, eu não sei, eu tenho medo, e aí já esse é um dos pontos. O outro ponto, a pessoa não quer se privar, ela acha que se ela tiver um controle financeiro, ela vai se privar de algum prazer. Pelo que ela tem que mensurar, eu acho, nesse primeiro momento, quando ela vai decidir, né, quando ela está já vendo que esse modelo que ela está usando agora não é um modelo legal, que a vida dela não está indo para frente mesmo, porque a gente conhece gente que ganha um dinheiro razoável, e eu falo assim, tipo, 20 mil reais por mês, e a pessoa tem uma dívida de 40, 50 mil. Essa pessoa, ela não está conseguindo usufruir bem. Isso que tem gente que pensa que só quem não consegue guardar dinheiro é quem ganha um salário mínimo, e não é verdade isso. Né? O que acontece é a primeira coisa, você tem que ter uma consciência de onde você está. Qual que é a sua realidade de mundo? A sua realidade de mundo é ganhar um salário de R$ 1.200. Então, você vai ter que adequar a sua realidade, a sua vida, à sua realidade financeira. Então, o primeiro ponto é esse. Se você ganha R$ 1.200 e quer comprar uma calça de R$ 350, a prestação, a 12 prestações, não sei o quê, eu vou ter que te dizer isso, realmente você está certo, você vai ter que sair desse mundo. Ou você vai ter que comprar essa calça que você quer no brechó, ou vai arranjar outras formas de comprar. Mas você vai ter que mudar essa realidade sua. Então, acho que começa daí. Ela primeiro tirar uma foto do lugar que ela está hoje, se ela está feliz com aquilo, e se ela não está feliz, o que ela pode mudar. E tudo consciência que vai ser aos poucos. Porque uma mudança não é simples. Né? Qualquer mudança que a gente fala, a gente precisa primeiro se ver o que a gente tem que mudar e começar a mudar
uns pouquinhos. Até um exemplo que o Sam gosta de dar, e eu acho bem legal para falar aqui hoje, é, tipo, você tem que comer um boi, mas se você comer um boi de uma vez, não dá. Então, você vai comer o boi como? Todo dia um pedacinho. Aí você consegue comer esse boi durante um tempo, mas você come o boi todo. Você não vai conseguir fazer isso de uma vez. Então, acho que essa consciência que a pessoa já tem que estar tomando. Perfeito. E nessa linha do que vocês falaram, muito se diz também algo numa linha assim, né? Porque o perfil do rico imaginário é bem diferente do rico real, né? O rico real ele tem uma vida simples, na verdade, ele em geral não usa tanta roupa de grife quanto se faz parecer, né? Eu vim da área de marketing, publicidade, então a gente sabe muitas vezes o que é feito em cima das marcas. E a pessoa que especialmente está nesses primeiros passos, ela justamente acaba investindo nesse tipo de situação que, vamos dizer, faz parecer ser rico, né? O que vocês orientam nesse sentido para que a pessoa não tenha essa visão deturpada? Porque, até para passar uma informação adicional para vocês, um dos fatores, isso não é só no mercado condominial, claro, isso é geral, mas em especial, avalia-se o carro daquele síndico, avalia-se, por exemplo, ele chegou no condomínio no carro A, poxa, esse síndico, enfim, tem ali. Então, é uma visão geral e, obviamente, a pessoa acaba abarcando isso e aí lançando mão desse ideal e aí a pessoa não consegue sair do lugar. Então, nesse sentido, qual a sugestão que vocês dão? Excelente. Bom, eu quero comentar. Eu vou comentar. Agora é o seguinte, é uma coisa engraçada, né? Você está falando isso e eu vou ter que assumir isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos e eu acho que eu ganhava que a moeda da época, vamos falar em moeda de hoje, eu ganhava como se fosse 500 reais. Ok. Comprar uma calça que era da Calvin Klein, que custava acho que 450 reais. E eu comprava essa calça de 450 reais. Primeiro eu comprava os passes de ônibus e depois não sobrava dinheiro para nada e eu comprava essa calça, sei lá, em quantas parcelas. E eu lembro que tinha uma senhora que falava, mas você não tem a capacidade de usar uma calça dessa? Por que você está fazendo isso? Eu ficava louca da vida. Né? Então, a mentalidade... Mas eu era uma adolescente. Então, o adolescente, ele tem essa coisa de querer se encaixar, né? E aí eu lembro que quando eu conheci o Sam, ele andava todo, o apelido dele era até Lorde, ele andava assim, com externos. Já eu explico por que Lorde. E andava nada de marca, mas ele andava muito bem, assim, arrumado. E eu falava, nossa, esse cara é arrumado, mas não tinha nada de marca. Então, às vezes o meu ponto aqui é o seguinte, às vezes você não precisa gastar tanto dinheiro para você andar bem arrumado, estar bem apresentado, isso é importante, sim. Acho que é importante ficar no teu cliente bem arrumado, limpo, barba feita ou cabelo feito, né? Eu acho que sim, isso é importante, sim. Mas você não precisa usar aquela roupa que o teu orçamento não consegue, né? E aí você vai explicar a partir dele. Na verdade, olha, esse negócio de gastar mais ou menos, primeiro começa com esse controle. A gente precisa ter consciência do controle financeiro, do quanto as nossas despesas podem se encaixar no nosso orçamento. Isso precisa ser feito fisicamente mesmo. O fato de gastar, aí é uma pergunta que a gente tem que fazer. Para que eu estou querendo comprar uma calça de marca a mais cara do mercado? Ah, mas porque eu preciso de uma calça. Mas por que essa calça de marca? Serviria outra calça? Porque quando você chega no ponto, olha, eu vou dar um outro exemplo que fica mais fácil. Pô, eu comprei esse carro, essa Porsche, porque eu preciso levar minhas crianças na escola. Ah, sério, mas o que mais você precisa? Não, porque eles precisam ir no conforto. Mas o que mais? Por que mais você comprou? Não, mas porque meus amigos vão achar que eu sou bem-sucedido. Ah, tá bom. E aí, quando você descobre isso, você descobre também que, poxa, talvez eu não precisasse ter comprado uma Porsche, estou endividado por 10 anos e estou agradando gente que nem gosta de mim. Entendeu? Então, às vezes, a gente é pego nessas trapaças que nós mesmos fazendo para nós, e aí o cartão de crédito entra silenciosamente comendo o seu orçamento, tá? Especial, o cartão de crédito.
Porque ele... E deixa de pagar contas importantes, aí vai virando... Você usa esse mês e ele não sai da conta, né? Ele vai sair só no mês seguinte. Sim. Então, é importante saber por que você está adquirindo aquilo. Ó, que legal. Ó, Cris Sueli tá aqui, o Gleidson tá aqui. O Alex comentou o seguinte, que ele trabalhava num período de motoboy e ele entrou numa loja de surf. Quando ele saiu de lá, estava sem o pagamento. Então, um pouco do que a gente estava comentando há pouco. Legal, bom depoimento. E, bom, partindo então agora para o segundo passo, que é o seguinte, né? Agora já entrando até mais ou menos aí no nosso tema especificamente. O síndico, ele tem uma diferença em relação à maior parte dos profissionais. Vou dizer a maior parte dos profissionais, por exemplo, um advogado, embora ele também seja autônomo na maior parte das vezes, ainda que ele firme um contrato ou outro, eventualmente ele pode ter um ganho efetivo com uma ação que ele venha... Então, alguns aportes acabam surgindo ao longo do processo. Enfim, muitos autônomos, eles conseguem muitas vezes ter um aporte financeiro aí ao longo da jornada. O síndico, ele não tem muitas outras fontes de renda que não aquele honorário do condomínio. Então, nesse sentido, aí, então, já imaginando o síndico aí como um autônomo, como que vocês, né, realmente agora já entrando na parte mais técnica, como que esse autônomo pode se planejar pensando nessa dinâmica, né? Primeiro, ele vive de eleição, ele vive de agradar aquele pessoal, ele tem ali X vezes por semana que ele tem que ir ao condomínio, às vezes precisa mais, às vezes precisa menos, o teu telefone que ele gasta, tem uma série de despesas que ele tem, muitas vezes ele ainda não é PJ, então tem mais desconto, enfim, então vamos entrar, por favor, nessa seara. Tá. Quer comentar? Eu vou comentar uma coisa. Em relação a isso, a primeira coisa que ele tem que saber é qual que é o custo fixo dele. O que seria um custo fixo? Ele tem que saber o quanto que se ele paga aluguel, ele vai pagar aluguel todo mês. Ele vai pagar água todo mês, ele vai ter o telefone dele, né, que ele usa para trabalhar. Ele tem uma média mais ou menos de quanto que ele gasta por mês. Então ele vai ter que estimar isso. E ele vai ter que estimar as despesas que ele sabe que, obrigatoriamente, ele vai ter todo mês, e aí ele vai chamar essas despesas de fixas. Por quê? Porque ele sabe que vai acontecer todo mês. Embora a conta de luz um mês seja, né, que nem aconteceu agora na pandemia, pegou muita gente aí de surpresa, que ficou pela média um tempo e depois veio numa pancada só, mas isso é uma exceção. Na cada tempo ela varia, né, sei lá, mais 20, menos 20 no mês. Então, tudo isso a gente considera uma despesa fixa. Ele vai ter que fazer um levantamento de quais são as despesas fixas dele, a escola, se ele tem carro, se ele tem prestação de carro, se ele tem seguro, ele vai ter que levantar tudo isso. E para isso vai ter que ter essa planilha aí. Não precisa ser uma planilha no próprio computador, né? Tem gente que tem uma dificuldade de entrar no Excel, mas faz alguma coisa na mão para ter essa coisa. Então, ele vai saber, olha, do meu salário, 50% aqui é despesas fixas. 50% do meu salário já está comprometido com isso. Na verdade, às vezes, depende de pessoa para pessoa, né? Claro. E aí, uma vez que ela soube isso, ela já consegue falar, bom, então eu posso fazer o seguinte, guardar 10% aí. Mas isso a gente pode falar mais para frente, né? Porque sim. Para quem está começando a se organizar. É isso aí. Se ela está cheia de dívida, vai sobrar aí os 50%. Sobrar, né? Não sobrar. Sim. Ela separou o fixo, ela sabe que dentro desses outros 50%, ela vai ter que estar diminuindo dívida, né? Que talvez ela tenha financiamento, ou sei lá, alguma coisa extra de loucuras que foram feitas de compras desnecessárias, e aí até ir se regularizando. Mas acho que de início o custo fixo é uma das coisas que eu chamaria bastante atenção. Ó, que legal. A Cris, ele está sugerindo o seguinte, está informando que existem vários aplicativos de celular que hoje facilitam esse controle. Obrigado, Cris. Então, também, para quem não tem tanta facilidade... Né? Então, porque às vezes a pessoa também arranja desculpas. Hoje em dia não há desculpas. Tem os aplicativos, tem as planilhas e tem o papel mesmo. Sim.
funciona bem, porque o importante é que você visualize. Quando você faz isso, você toma uma consciência. E aí, quando você for gastar, mesmo que você gaste, você vai estar a tua consciência ela vai estar te acusando, falando, olha, você está fazendo mais, aquele plano nosso inicial lá já está ultrapassando aí o que a gente tinha olhado. Isso que a Cris falou é bem importante, porque a tecnologia às vezes assusta, mas peçam ajuda, ou tanto tecnologia ou no papel. O importante é pedir ajuda. A gente tem gente que conhece mais, tem menos, então não tem nenhum problema. O importante é saber para onde você quer ir, como você quer terminar o ano, como você quer terminar o mês. E, como a Débora falou, o problema não é gastar, desde que você saiba que pode gastar aquilo. Tá? Eu volto a falar de novo a questão que é realmente um campo minado. É cartão de crédito e cheque especial. Tá? Isso aí ele não tem um efeito imediato e a gente usa esses instrumentos e no mês seguinte tá bem complicado, porque se você não paga o saldo todo de um cartão de crédito, você vai pagar pelo menos 10% de juros no mês. É muita coisa. No mês, não é no ano. Então, é muita coisa. O teu salário não aumenta isso por ano. Tá? É importante o controle. É importante o controle. E vai deixar vocês muito tranquilos quando você olha para lá, para aquilo, e fala, pô, eu tenho um saldo aqui, posso fazer uma viagem. Tenho saldo, vou guardar para aquela viagem maior que eu vou fazer em dezembro. E quando você se programa, a vida fica muito mais tranquila. E mesmo que você esteja endividado hoje, isso também vai te ajudar. Porque uma coisa é você saber o quanto que você pode ir para algum lugar negociar. As empresas de cobrança, se você se pronunciar e falar, olha, você consegue uma negociação boa, você sabendo como. Você até, às vezes, não pode ir de imediato, mas você pode juntar uma grana e falar, olha, não, vou pagar essa conta, eu vou juntar e vou falar, olha, eu tenho isso aqui guardado e eu quero um desconto nessa dívida para a gente negociar. E aí, tudo começa a ficar, vai caindo no seu lugar, mas é aquilo, é comer o boi em partes, né? Então, acho que a primeira parte seria essa, levantar aí os seus custos fixos, avaliar você mesmo, né, onde você está e qual a tua realidade financeira. E se você tem dívida, você já começar e essa coisa que o Sam falou, né? Pedir ajuda, porque acho que pedir ajuda é uma das coisas melhores que existe, porque você está demonstrando que você está querendo melhorar. Agora, quando eu falo pedir ajuda, olha, eu quero aqui, eu preciso, não estou satisfeito com a minha vida financeira e queria assim, você me ensina a fazer uma planilha, você me orienta, ou então você me ajuda, você vai ser o meu parceiro de caminhada, porque você sabe que eu adoro gastar, e eu vou falar com você toda vez que eu gastar ou quiser gastar. Você pode fazer essas coisas. São coisas que vão te ajudar nessa caminhada para quem tem uma dificuldade de gastar. E aquelas outras perguntas que o Sam fez, né? Tipo, por que eu estou querendo isso? Será que eu preciso disso mesmo? É uma necessidade ou é uma vontade? Né? Porque às vezes a gente gasta por uma vontade, a gente acha que vai realizar alguma coisa, na verdade você está trazendo mais problemas, que é um débito em cartão aí, ou no cheque especial. Ô, João, uma coisa importante, não sei se você ia fazer alguma pergunta, mas uma coisa... Só ia fazer a observação que a Keila está gostando aqui do conteúdo e o Hamilton está se comprometendo dizendo o seguinte, que a pessoa tem que se comprometer com aquele orçamento que ela tem, né? Exato, super importante. O que eu ia falar assim, ó, quanto mais ciente você tiver do teu controle financeiro e o que vocês precisam evitar, assim, como o diabo foge da cruz, tá? Qualquer restrição financeira. Isso vai complicar muito qualquer abertura de crédito. Qualquer abertura de crédito. Então, na minha juventude, eu, como tinha um salário pequeno e tinha muitas obrigações, então, graças a Deus, eu criei na minha mente que crédito, eu posso não ter dinheiro, mas preciso ter crédito. E quando eu tenho crédito,
eu pago um banco, esse banco vai vencer, eu pego o dinheiro no outro banco, pagava esse, é isso que eu fazia. Pegava no terceiro banco, pagava o outro e ia fazendo essa ciranda. Isso quando eu tinha aqueles R$800. Mas ele não tinha educação financeira. Educação financeira. E nem educação financeira. Mas eu tinha alguma coisa boa, é isso que eu estou querendo passar para vocês. Restrição, nunca. Nunca, porque aí, em qualquer lugar onde eu ia, a pessoa olhava, ó, não tem restrição nenhuma no Serasa, no Sisbacen, maravilha, está aqui R$1.000 de cheque especial, de limite. Isso ajuda vocês a gerenciarem, não é a vida que você tem que ter. O controle é que vai fazer a tranquilidade do teu orçamento, tá? Que legal. Então, já falamos aqui da mentalidade que a pessoa precisa mudar, né, para que ela consiga aí, de alguma maneira, se interagir. Já falamos que ela tem que ter o controle, até porque os síndicos desse nosso Brasil, eles fazem previsão orçamentária todo ano para o condomínio deles, tem lá que prevê cada um do que vai gastar, não custa nada fazer uma planilhinha análoga ali para ele próprio, né? Mas agora tem um outro desafio que é o seguinte, o síndico, ele, só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo é em torno de R$1.045, R$1.000, vamos dizer, o síndico ele pode chegar a ganhar aí 10, 15 salários mínimos. Ou seja, em relação ao salário mínimo, é uma boa remuneração. Ainda assim, ele consegue passar por essas dificuldades que nós estamos comentando aqui, aquela velha máxima, né? Quanto mais se ganha, mais se gasta. Como se blindar disso, né? Como que ele pode evitar passar por esse efeito? Porque eu posso falar com bastante propriedade para vocês, por conta dos síndicos que a gente atua, enfim. E isso acaba acontecendo com muita frequência. Então, às vezes, o cidadão ali administra 3, 4, 5 condomínios, então ele aí já tendo uma carteira maior. Estou partindo do ponto que ele conseguiu administrar o tempo dele bem, então os recursos financeiros estão ali bem abundantes em relação à despesa dele, mas ainda assim ele consegue se comprometer. Então, como que a pessoa pode, o síndico, enfim, se safar dessa arapuca? Excelente pergunta. Eu também acho excelente. Mas eu vou deixar, eu vou responder, mas eu vou deixar o Sam responder, porque eu quero ver se ele vai repetir o que eu vou falar. Okay. Excelente pergunta. Eu diria o seguinte, olha, uma outra pegadinha que a gente se faz, né? Quando você trabalha duro, aí no mês você ganha 10 salários mínimos. Aí você fala, ufa, eu mereço fazer uma viagem. E aí eu vou e faço uma viagem e gasto tudo que eu ganhei. E aí no mês seguinte eu recebo 5 salários mínimos. Ups, puxa vida. E eu fico arrependido, né? Alguém falou, eu acho que foi o Hamilton, não sei, que tem que ser rigoroso, tem que ser criterioso e respeitar aquele orçamento. Até para o momento certo você se bonificar, você dar um tapinha nas costas e falar, agora você trabalhou tanto em dezembro, como você conseguiu juntar esse dinheiro, aí você vai fazer uma viagem legal. Porque com oscilação de receita, você conseguir pagar suas despesas, você só vai conseguir se você tiver um controle muito eficaz. E aí você tem que agir como um comerciante faz, né? O comerciante não sabe quanto vai dar de faturamento, então ele tem que prever a despesa dele sempre de uma forma conservadora. Uhum. Sempre conservadora. Olha, no mínimo eu tenho que pagar meu custo fixo. Se meu custo fixo é 5 salários mínimos, eu preciso pelo menos pagar meus 5 salários mínimos de despesa. E o mês que ganhar 10, vai para a poupança. Pelo menos uma parte tem que ir para a poupança, diga, gente, para um investimento. Não é para uma poupança. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar um pouquinho disso. Tá bom. Então, acrescentando isso no que o Sam falou, eu teria 2 coisas a falar, né? Se você tem um salário que oscila, e você já calculou o seu custo fixo, o problema é que essas pessoas não calculam o custo fixo dela. O que ela vai fazer? Ela vai ter que, esse excedente que veio nesse mês, ela vai aplicar em alguma coisa e tirar esse dinheiro da frente. Ela não vai poder deixar esse dinheiro na conta corrente dela, ela vai ter que mandar para uma corretora, alguma coisa assim, para que ela, nem que seja lá em Tesouro Direto, que ela compre e fique longe da conta dela.
Calma que você ainda está falando grego, daqui a pouco você vai entrar nisso aí e você explica. Um investimento. E aí o que acontece? A outra coisa a pessoa precisa também perceber que crença que ela tem, o que ela acredita a respeito de controle financeiro, a respeito de dinheiro, o que ela acredita que ela melhorando, se ela melhorar de vida, como é que vai ficar os amigos dela, a família dela. Tudo isso as pessoas não levam em conta, mas faz um impacto muito grande. Porque eu já conversei com várias pessoas que tinham isso, falaram, poxa, se eu começar a ganhar dinheiro, eu vou me sentir organizado e ter dinheiro e ter um carro melhor, eu vou me sentir mal em relação à minha família. Eu até poderia mudar do lugar que eu moro hoje, mas se eu mudar de lá, eu vou perder esses amigos. Então, o negócio não é só simplesmente um querer. Além disso, esse já é um começo. Se você já começou assim e viu que a planilha foi legal para você, isso foi um bom passo dado, legal. Mas se você começou a sua planilha várias vezes, se você... É que nem a dieta, sabe? A dieta financeira, vamos chamar assim, de a dieta financeira. Você já começou essa dieta financeira várias vezes? Agora, esse ano vai ser diferente. Vou entrar com o pé direito e no dia 2 de janeiro já está com o pé esquerdo de novo porque não conseguiu manter. Sim. A outra coisa além disso, né? Tem uma crença, um medo, alguma coisa, um medo do desconhecido, Então, isso também, você tem que ter o início nessa planilha aí, com essas ideias que todo mundo está achando maravilhoso agora, mas que para implementar tem um outro passo. E às vezes, quando você consegue implementar, vem essas ideias. Então, esse seria um segundo ou terceiro passo aí para a pessoa estar analisando e também pedindo ajuda. O Ricardo comentou o seguinte, a gente já entra até nesse tema também. Porque realmente, então, é importante ter consciência dos gastos, quanto empresariais, mas também precisamos procurar qualidade nos produtos, não só preço mais baixo, que, né, o barato sai caro. Sim. Eu queria que vocês abordassem, por favor, esses dois aspectos, começando pelo segundo, que depois eu quero entrar realmente nessa parte da separação, né, do dinheiro pessoal do empresarial. Mas essa questão do barato sai caro, também é complicado, né, mensurar. Eu queria que vocês, por favor, comentassem sobre esses dois aspectos. Eu quero comentar sobre isso, Jonatas, e só relembrar o que a Débora falou, só para deixar bem claro, porque isso é outra pegadinha espetacular que a gente se ferra na vida por acreditar nisso. Na minha infância, minha mãe me fez acreditar que quem tinha dinheiro era má pessoa. Tá? E outra coisa, que eu lia, que a igreja falava, olha, quem tem dinheiro não vai para o céu, porque é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sim. E entra na nossa cabeça e fala, putz, eu não quero ser rico, eu não quero ter dinheiro. Mas é inconsciente, não é assim, então... Não é, eu tenho consciência hoje, né? Passaram muitos anos para eu ter consciência. Mas por isso que eu estou falando para vocês, porque tem coisas que a gente ouve quando é criança que fica enraizada na nossa mente, você age dessa maneira a vida inteira. Até a hora que eu caio a ficha e falo, pô, mas espera aí, se eu tiver mais dinheiro, eu consigo ajudar muito mais gente, eu consigo dar dízimo na igreja, eu consigo ajudar um pobre, eu consigo fazer doações, então... Fazer um curso bom, como é que... Não, falando da parte religiosa, né? Como é que eu não vou entrar no reino de Deus fazendo tanta coisa boa? Então, é uma mística que é uma pegadinha forte, tá? O barato sai caro. E aí eu volto para a minha origem, tá? Eu gastava um monte de coisinhas baratinhas. Eu comprava uma coxinha, eu ia no cinema, não sei o quê. E era muito baratinho, tudo muito baratinho, mas quando eu chegava no final do mês, eu gastei um montão de coisinhas baratinhas. Goteira. Porque assim, ó, eu olho e falo, só R$10, só R$20, só R$30, só isso. E vai. Então é como se fosse uma goteira, né? Uma goteira, mas é só uma gotinha, né? Aí deixa aquela gotinha pingando ali o dia inteiro, você vai ver o que aconteceu com o seu piso de madeira, com o teu carpete. Então, é isso que o Ricardo está falando, né? Pequenas... o barato sai caro muitas vezes, é uma das analogias que a gente pode fazer, né? Sim.
E aqui ela está falando uma coisa importante aí. Exato. Pode citar, por favor. Muito bacana, Não, realmente. dinheiro não traz felicidade na cabeça de uma criança, né? Então, imagina isso na cabeça de uma criança. Dinheiro não traz felicidade? Será que não? Será que com o dinheiro de todo mundo a gente não conseguiria acabar com a fome do mundo hoje? Então, o dinheiro, ela traz riqueza, traz felicidade, traz bondade, traz generosidade, traz conforto e traz felicidade. Então, é uma coisa... Agora, só ter o olho para o dinheiro, isso se chama ganância. Uhum. Outra história. Não é disso que nós estamos falando. Né? Perfeito. Obrigado, Keila. Ao barato sai caro, eu também penso o seguinte, às vezes, dependendo do que você vai comprar, se é um bem, se é, vamos pensar alguma coisa, um exemplo, vou dar um exemplo aqui de um eletroeletrônico. Ok. Um celular, que está na moda agora. Celular que custa 10 salários mínimos. Não, meu Deus do céu, eu acho o seguinte, não vou, essa eu não vou entrar, porque a gente já sabe um monte de argumentos aí que não dá, mas eu quero pegar alguma coisa assim, o barato sai caro. Vamos pegar uma roupa. Quando eu comecei a trabalhar, né, e comecei a trabalhar em banco, claro, você quer ir bem arrumado. Sem dúvida. E às vezes precisa, né? E às vezes precisa. Faz parte, né? Por exemplo, quando você começa a visitar clientes, é chato você quer estar apresentável, mas para você estar apresentável, você não precisa estar com as melhores roupas, assim, as roupas mais caras. Sem dúvida. Mas você pode comprar algumas coisas boas, algumas coisas clássicas, né? Porque estamos falando de trabalho aqui, né? Eu estou falando mais síndico que tem que ir lá no condomínio. Tem que se apresentar, tem assembleia, tem reunião. Você pode comprar, sim, uma roupa clássica, de boa qualidade, que ele vai pagar, ele vai comprar uma camisa de algodão, de como é que é? Tricoline, que vai ter um caimento bom, que vai durar mais, que ele vai poder lavar, e depois ele vai passar, e aquilo vai cair bem nele. Então, nisso aí, vale a pena pagar um pouco mais. Porque se você for diferente, o barato vai sair caro. Comprar uma camisa vagabunda aí, que você vai usar pouco e vai sair mais caro. Porque você vai ter que comprar outra, você vai ficar mal apresentado. Então, a gente tem que ter coerência, né? O que eu vou comprar? Que supostamente é caro, mas eu quero ver a vida útil desse bem. Perfeito. Eu não vou querer comprar um carro, por exemplo, eu acho a marca, né, Mercedes, vou até fazer a propaganda aqui, eu acho maravilhosa. Espero que um dia eles nos patrocinem. Vamos falar. Eu queria ter um desse, mas não cabe no meu bolso. Me atende. Quando eu entro lá no meu, eu penso que é o meu, né, que é esse que eu quero, essa marca aí, mas tal, né? Que legal. Então, acho assim, na hora do barato sai caro, a gente tem que pensar o que é que a gente vai comprar, que durabilidade a gente espera, e a gente vai pesquisar isso e vai ver e comprar o melhor, com certeza, porque aí vai valer a pena investir. Então, eu acho que é esse cuidado também do barato sai caro. Que legal. Então, vamos entrar agora, ver como passa rapidinho, faltando só 20 minutinhos para acabar o nosso bate-papo. Vamos entrar agora, por favor, então, na sequência, né? Como que esse síndico ele consegue separar a vida pessoal dele com essa profissional, em termos financeiros, principalmente, né? Claro, até que é o tema que estamos falando, mas é porque também o que eu quero dizer com isso é que acaba se confundindo, porque como o condomínio ele é um movimento orgânico, muitas vezes o síndico acaba recebendo um telefonema domingo, X horas da noite, então muitas vezes ele está no momento de lazer dele, acaba sendo importunado, isso versus aquilo que ele cobra, então como que ele consegue separar a parte financeira, mas também essa parte mental, porque eu imagino que
todos esses aspectos, né, é uma profissão, assim como outras tantas, mas estamos falando aqui de síndico, então é muito estressante, porque é muita responsabilidade, especialmente nesse período de pandemia, o nível de conflitos aumentou. Talvez vocês devem saber que o número de divórcios aumentou, o número de conflitos, reclamação de barulho, então tudo isso se potencializou nesse momento, né? Então, essa duas separação, né, tanto a financeira quanto essa pessoal do síndico, e aí a gente já entra no síndico investidor, né? Ele já passou pelaquela etapa da planilha, já está mais consciente dos gastos dele, ele vai precisar investir um pouquinho, por favor. Legal. Posso falar? Você vai falar de qual? Pessoal? Tá, então ótimo. Pessoalmente, está acontecendo alguma coisa aqui que tá... Pessoalmente, olha, do mesmo jeito que existe dia e noite, que a gente precisa separar, e são fases diferentes, a gente precisa separar o trabalho do lazer, do momento da alimentação, do momento da comida, do momento da diversão, do momento do exercício. Isso é fundamental na vida da gente. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficar com a vida muito desequilibrada. Tá? O Yin Yang fala disso, fala o dia e a noite, a gente precisa dos dois. Mas cada um tem uma função, cada um tem o seu papel na vida da gente. O trabalho, você vai se dedicar muito na hora do trabalho. Depois, família, depois diversão, o máximo que puder. E aí, fazer essa divisão mesmo. Eu sei que, no caso do síndico, pode ser um pouco mais difícil, mas é super importante isso. Fazer a divisão, tá? No momento que você, olha, já fiz meu papel, vou para minha casa, agora eu vou cuidar de mim, da minha saúde, vou cuidar da minha família, vou ficar com quem eu quero, tomar meu vinho. Importante para a saúde mental, né? Sem dúvida. E aí, na parte financeira, a separação, como que seria? Na parte financeira, primeiro que você está falando, a gente vai falar um pouco do empreendedor já geral, né? Sim. Empreendedor, né? Sim. E o que acontece? Ele tem que ter uma conta separada. Se ele ainda não tem a empresa dele, pessoa jurídica, ok, uma conta, pessoa física mesmo, mas que ele deixe separado aquilo que é da empresa. Que gastos que vai ter a empresa? Se ele tem um escritório, ele tem que separar o quanto que vai ser do custo fixo daquele escritório. E ele tem que mandar para lá a receita dele, ele tem que separar qual é a receita dele, pessoa física, e qual é a receita dele, pessoa jurídica. No caso dele, ele vai precisar só dessa receita de pessoa jurídica do síndico, né? Sim. Ele não vai precisar do lucro, ele vai precisar para cobrir os custos fixos dele se ele tem um escritório. Perfeito. O escritório físico, ele vai ter as despesas com o contador, que obrigatoriamente ele vai ter que ter, mas ele vai ter que acabar abrindo uma conta de pessoa jurídica de qualquer forma, mas ele já tem que com essa separação. E aí, falando nessa parte de investimento, uma vez que ele levantou, passou por todo aquele processo, a gente já está na etapa, vamos supor, 4, né? Sim. Já passou aquela fase lá, já se organizou, já começou a entender que ele tem que cobrir o custo fixo dele e que ele vai começar a poupar para aí sim ele poder fazer aquela viagem, ou trocar de carro, ou pagar uma viagem para os filhos, para algum lugar que o filho queira, ou alguma outra coisa que seja do interesse do casal ou da família, né? Então, ele vai vai abrir uma conta, de preferência, numa corretora. Ok. Por que numa corretora? A corretora ela não vai te cobrar taxas como o banco cobra. Débora, se você me permitiu, eu só queria voltar um pouquinho antes do que você falou, que eu queria grifar isso. Muitas vezes, e até te falar que o Milton está super concordando com vocês, o Ricardo também, falando sobre a parte do tempo e a vida saudável. Nancy comentando que o planejamento é fundamental. E, assim, muitas vezes o síndico, enfim, o empresário, seja lá quem for, fica reticente, porque ele vai abrir uma conta, vai ter mais taxas, mas na sua visão, para que ele tenha uma organização melhor, você acha que é fundamental ter duas contas correntes, uma pessoa física e outra jurídica, na sua opinião? Então, hoje em dia, essa coisa de ter a taxa, por exemplo, muitas empresas, muitos microempresários ou microempreendedores, né? Que é sim, microempreendedores. Microempreendedores,
eles estão com uma conta que é a digital. Ok. Né? Eu tenho várias, assim, eu tenho uma prestadora ela é uma fisioterapeuta, ela tem a microempresa dela, Sim. e uma conta em um banco, ela tinha conta num desses bancos grandes, mas estava super grande para mandar o boleto. Uhum. O banco que dá um monte de coisa para ela, inclusive um número limitado lá de boletos por um preço X, e atende ela super bem, reduziu de uma tarifa de 200 e pouco para, sei lá, acho que 35, e então a gente tem muita opção hoje, mas a gente tem que procurar. Uhum. Então tem vários bancos, não sei se eu posso citar o nome aqui, mas Claro, por favor. dos bancos aí, né? Não estou ganhando nada, hein? Bom, vamos chamar para quem sabe eles nos patrocinem. O Inter, o Banco Inter, tem vários outros bancos aí, tudo com plataformas online. Você vai fazer um monte de coisa. E, além de tudo, ainda tem uma outra coisa que está para sair, eu acho que até o final do ano, ou começo do ano que vem, que os bancos não vão mais poder cobrar TED, não vão mais poder cobrar uma série de tarifas que eles cobram hoje. Então, a tendência é que vá aparecendo opções para se reduzir isso, para se reduzir esse custo. Mas, enquanto não, use esses aplicativos. Agora, com relação ao porquê de abrir uma conta numa corretora para investimento e não num banco, o banco pode falar, eu tenho CDB, eu tenho fundo tal, tenho isso. Aí você pode pensar, pô, mas aquele banco é seguro. Não, você como pessoa física, o governo te garante para alguns tipos de investimentos até 250 mil reais por CPF. Então, se um banco quebrar, não sei o que, você vai estar garantido até 250 mil. Por menor que seja esse banco, certo? Por menor que seja esse banco, está no teu CPF lá, o governo te garante isso. Perfeito. Mas o que acontece no caso da corretora? Por que ainda a corretora é melhor? Você vai estar garantido mesmo assim, mas no caso da corretora não vai acontecer isso no caso de você comprar ações, mas se você comprar um fundo também. O que acontece? A corretora, ela não vai vender exatamente, o banco, o que ele faz para o gerente? Ele fala, ó, a gente tem uma meta aqui, eu quero que vocês coloquem na rua esse fundo. Vocês vão esse fundo, ou esse CDB, ou esse não sei o que, para os clientes. Então, ele não está olhando a tua necessidade. Não que a corretora vai fazer isso, a corretora vai te dar mais autônomo. Você vai precisar saber, ter um pouco mais de conhecimento. Mas, hoje em dia, tem um monte de casas de publicadoras aí que fornecem essas informações. E mesmo se você estiver começando os seus investimentos e achar que isso é muito grande para você, você pode ir lá e começar no Tesouro Direto, no Selic, que está dando muito mais que a poupança, e aí você vai se familiarizando com aquilo. E aí você vai controlando. Diferente de você, do teu gerente, que te pede para aplicar num lugar e, de repente, você precisa do dinheiro, ele fala, mas esqueci de te avisar. Não, eu te avisei naquele dia, você assinou, que só depois de 15 dias você faz o resgate, você pede hoje, eu te dou só daqui 15 dias. Então, você entra em umas coisas por causa da falta de informação e porque o gerente está querendo vender aquele produto, que você tem que comprar aquilo. Então, a corretora você fica mais independente e você pode começar com uma coisa mais segura, assim, menos complicada, que seria um Tesouro Direto. E se precisar de algum apoio, manda uma mensagem para a Débora aí no... Boa. Deixa eu perguntar uma coisa importante com relação a isso. Porque agora os bancos, obviamente, devem ter sentido essa perda muito efusiva de recursos, e eles estão fazendo anúncios dizendo o seguinte, que os clientes Prime deles, né, os clientes maiores, eles estão dando essa assessoria, que seria o misto, né, da segurança de um grande banco com a expertise dessas corretoras. Eles têm lançado mão desse métier publicitário. Como que o cidadão comum se safa disso? Eu vou falar um pouquinho, depois a Débora complementa. Através de conversar com alguém de confiança que conheça um pouco mais sobre o mercado, tá bom?
Outra coisa, ouça o gerente, e não é todo mundo que quer ver só o bem do banco, né? Eu tenho uma gerente de um banco meu que é espetacular, ela vê muito o meu lado, e se não fizer sentido para mim, não, aí eu vou procurar mais informações. Então, olha, o que acontece? Pega informações, anota e fale com outra pessoa também de confiança para confrontar. Olha, eu vou te dar isso, só que vai ter um custo de R$ 500 por mês, por ano. Opa, para um pouquinho, mas não dá para isentar esse custo? Não, isso aí não, eu sei que tem outros bancos que não tem um custo igual. Então, precisa confrontar e como a parte financeira parece que muitas vezes é um fantasma, né? É importante falar com alguém que conheça, mas que seja de confiança. Nesse momento, você vai ter que ser mais ativo para você. Se você quiser ser mais ativo, existe essas casas publicadoras aí que indicam também algumas corretoras, indicam algumas coisas que vão facilitar a sua vida aí. Mas eu diria assim, que em relação a bancos, esse caso da gerente dele é uma exceção. A gente eu trabalhei em banco, ele trabalha em banco, e eu trabalhei em vários bancos de varejo e via como é que funcionava. Saía uma ordem da diretoria que precisava tal produto estar à venda, e o gerente que fizesse ia bater meta, porque as pessoas têm metas no banco. Perfeito. O que acontece? O cara ganha sobre transação. Ele vai querer vender, ele não é que ele vai qualquer ação que ele vender para você, ele está ganhando a corretagem. Então, para ele, não interessa se você vai comprar ação A, B, C ou D. Você vai comprar e acabou. Então, a demanda daqui de cima, né, da chefia, da direção. O banco é produto. Então, se agora a aplicação está ruim, então a gente vai ter que vender crédito. Então, o cara está forçando em crédito. Aí liga cartão de crédito para você de monte, te oferece com taxa tal, dividindo por não sei quanto, tem que caber no seu bolso. Não fala da taxa com real, fala de caber no bolso. Então, eu acho que quem está querendo mudar financeiramente, e aí já é um outro patamar aqui que a gente está falando, para não assustar ninguém, vai ter que começar a pesquisar, aprender um pouco mais e começar a avaliar. Então, a pessoa não vai mais poder ser passiva. Perfeito. Então, como nós chegamos na nossa quarta fase, né? Então, primeiro passo, o cidadão precisa controlar as finanças, certo? Então, o síndico tem que ver lá qual que é o gasto fixo dele, tanto pessoal quanto profissionalmente falando, separar as duas contas correntes, no caso, né? Ter uma conta física, uma conta jurídica. O segunda etapa, mensurar para onde ele quer chegar e adequar, né, esses gastos dele. Depois de um tempo, devagarzinho, começar a poupar alguma coisa, e agora a gente vai entrar, só deixa eu ver o que o Hamilton está comentando. Está dizendo que oferece seguras, que às vezes não precisa o banco, né? E aí, agora chegou o momento vamos falar ainda do pequeno, né? Então ele começou os investimentos, você chegou a citar o Tesouro Direto, por exemplo. O que é o Tesouro Direto, Débora, de forma mais didática que você conseguir explicar, por favor? Tá bom. Então, a gente vai pensar o seguinte, o governo, o que ele vive? Ele vive dos nossos impostos, certo? A gente paga imposto para ele, é uma coisa compulsória. Sim. E nem sempre os impostos são suficientes para cobrir as despesas. A gente fala o déficit orçamentário, que é o falado. Eu vou ser bem simples, bem maçã e laranja, né? Quem souber mais que isso daí, que considere que a gente está falando para pessoas que não têm esse conhecimento ainda. Então, eu acho que esse exemplo que eu vou dar vai ser prático. Então, ele não conseguiu arrecadar todo o dinheiro suficiente para cobrir as despesas dele. O que ele faz? Ele emite papéis. Papéis que ele fala assim, esse papel agora... eu vou resgatar, você vai comprar esse papel, e cada um vai comprar um pedacinho desse papel. O papel vai, supor, 1 trilhão. Sim. Você desse 1 trilhão, você quer comprar quanto? Aí eu quero comprar, o mínimo que você pode comprar é R$100. Ok.
quero comprar, então, R$ 100. O outro, eu quero comprar 500 mil. E todo mundo começa a comprar esse dinheiro. Esse dinheiro que se chama título do governo. Ok. É o tesouro, é o título do tesouro. Né? Perfeito. Por que agora ele é direto? Porque antes, só quem tinha acesso a esses papéis eram os grandes bancos, era o sistema financeiro. Uhum. De que data que foi que a gente começou a ter acesso, mas todo mundo, ninguém fez propaganda disso, porque era uma boa. Porque o que acontecia? O banco aqui, que fazia essa intermediação para esse papel chegar para a gente por um preço muito pequeno, Uhum. pô, não vou fazer propaganda disso, tá louco? E aí as pessoas físicas que queriam comprar tesouro, elas tinham uma dificuldade de ir no banco comprar o tesouro, então elas tinham que ir para a corretora. Então, o Tesouro Direto, nada mais, nada menos, é o governo financiando a dívida dele. E aí ele tem que pagar. Por que a gente diz que esse é um título mais seguro? Porque o governo é quem emite a moeda. O governo não vai quebrar. A gente vê ele quase quebrando aí, mas ele não vai quebrar. Por que ele não vai quebrar? Se ele quebrar, nós estamos ferrados, acabou o Brasil. Então, a gente não viu ainda nessa história, até a Grécia, há um tempo atrás, que estava muito... Quase quebrou. Quase, fica sempre a Argentina. Não, por quê? Porque os caras são os que emitem o dinheiro. Ele vai emitir o dinheiro, então você vai receber. Pode ser que vai ser esse dinheiro que você vai receber. Então, ele tem uma remuneração menor do que o mercado em geral, mas maior do que uma poupança, maior do que os CDBs de muito banco que te dá aí. E porque ele tem que te dar essa segurança que você vai receber. Conservador e está mais ligado, assim, mais aberto, ele vai querer abrir uma conta numa corretora e ele vai comprar um tesouro direto todo mês. Ele pode ir comprando. O tesouro direto tem a facilidade. Eu compro hoje, amanhã, e se eu vender hoje, amanhã o dinheiro está na minha conta. E a gente chama isso de liquidez. Então, eu tenho uma liquidez muito melhor que a poupança tem as datas de aniversário. E outra, a remuneração da poupança é ridícula. Você está perdendo dinheiro. Ainda bem que você está poupando, mas eu te falo, se você tiver dinheiro na poupança, é melhor, com tudo que o Tesouro Direto está caindo a remuneração dele, a remuneração do Tesouro Direto ainda é muito melhor do que de uma poupança. Perfeito, que legal. Então, a vantagem de você ter essa liquidez. O Tesouro Direto é como se eu estivesse emprestando dinheiro para o Brasil, de forma simples. Exato. Exato. Eu posso usar essa analogia aí. Então, a pessoa que está começando, a melhor pessoa para se emprestar o dinheiro, para receber um pouquinho mais depois, é o Brasil, certo? Perfeito. Acredita no Brasil, viu? Que legal. Olha, estamos chegando aí, já 2 minutinhos para encerrar. Eu queria que você, já de antemão, agradecer a presença, mas eu queria que vocês fizessem, por favor, as considerações finais sobre o que abordamos. Foi muito enriquecedor, tenho certeza que todo mundo super curtiu, tivemos bastante interação. Então, eu queria que vocês, por favor, fizessem as considerações finais, mais ou menos 2 minutinhos, para que consigamos nos despedir da turma, porque o Instagram, ele cancela nosso papo. Então, para que consigamos nos despedir de uma forma legal. Bom, um passo legal é parabéns para vocês que estão assistindo. No mínimo, vocês estão interessados em melhorar as finanças de vocês. Finanças não é uma coisa ruim, ela é boa para vocês, né? Eu acho que para todo mundo, porque te dá mais segurança, apesar que a gente não tem segurança de nada nesse mundo, na verdade, mas ela te dá uma autoconfiança. Você consegue ter mais foco para você desenvolver as coisas, os seus talentos, porque quando você está com um problema financeiro, é difícil você se dedicar de corpo e alma para o teu trabalho, porque está pesando aquilo lá, né? Tem um peso extra. Então, a minha consideração é essa. Já parabéns para vocês, porque esse já é um passo legal, de vocês estarem interessados. Que bacana. Sam, por favor. Mais ou menos nessa linha, finanças não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples, dá para fazer simples do seu jeito, desde que você procure a sua ajuda, faça o seu controle, gaste com consciência e planeje sua vida de forma que ela fique leve todo dia. Todo dia. Porque é assim que a gente
planeja para o futuro, né? Assim que a gente come um boi, vai. Tá bom? E eu dou parabéns para você, parabéns para você também, Jonathan, para todos que participaram, que deram opiniões e ideias e comentaram. Não, super legal. O que mais, né? Não, agradeço demais aí a participação de vocês, super enriquecedor. Obrigado pelo tempo, né? Compartilhar aí o super conhecimento de vocês. 40 anos mais ou menos de banco, é isso? Vou desconsiderar essa informação. A gente corta. Dela dá mais, mas o meu é 39. A gente edita essa parte antes de ficar. Isso aí, corta. Faltando 30 segundinhos para acabar, então agradecer vocês, agradecer todo mundo que ficou conosco até o final aqui também. Realmente esse tema, ele dói na carne, né? Falar do nosso dinheirinho. Eu lembro que terça-feira que vem, doutor Cristiano de Souza vai fazer uma live sobre violência doméstica. Então, agradecer a todos vocês. Super boa noite e boa semana. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.